A lição 7 dos primários está um espetáculo e nós vamos fazer uma dinâmica incrível que as crianças amam. Então fica ligado que vai ser uma grande bênção. A lição 7 vem falando o leão e o urso e fala sobre o cuidado que Davi teve para com seu rebanho. E nós vamos propor 2 dicas e eu gostaria muito que você dissesse lá nos comentários qual é a dica que você vai utilizar. Uma é maravilhosa e nós já temos um vídeo postado e eu vou pegar uma partezinha desse vídeo para mostrar para vocês. Essa brincadeira se chama Leão, Pastor e Ovelhas. E como é que funciona? Um vai ser o pastor. O pastor vai ficar à frente de uma fila e faça uma fila, não precisa ser muito grande não, tá? Pode ser uns 4, 5 alunos na fila. O primeiro vai ser o pastor e os demais vão ser as ovelhas. Então o pastor fica na frente com as mãos na cintura, os demais 3 ou 4 alunos vão ficar atrás do pastor, segurando o colega da frente pela cintura, formando um trenzinho. Então é o pastor e as ovelhas. E ainda tem o leão. O leão, ele vai ficar num local determinado. Aí você vai dizer assim, o leão tá com fome! O leão vai sair correndo e vai pegar a última ovelha. Mas não podem desfazer a fila. Tem que permanecer em fila. Todos eles um atrás do outro. E o leão vai tentar pegar o último. Para isso, o pastor vai ter que ficar na frente do leão. Se o leão tentar ir para trás, o pastor vai girando para um lado e para o outro, protegendo o seu rebanho. Então, o papel do pastor é proteger o rebanho com as mãos na cintura, sem sair da fila. E o papel das ovelhas é ficar na fila, atrás do pastor, sem que o leão venha pegá-los. Então, o pastor vira para um lado, vai acompanhando junto, de modo que as ovelhas devem estar sendo protegidas pelo pastor. Tá, e como é que a gente vai abordar agora? Como é que a gente vai entrar na história bíblica? Muito simples. O pastor, ele tem que cuidar das ovelhas. E o inimigo é o leão. E quando o leão ataca, o pastor tem que cuidar. Assim como Jesus nos cuida, o pastor ali vai cuidar do seu rebanho. E aí pode entrar na história da lição e conversar com eles, entrar no texto bíblico para poder explicar o texto para eles. Mas nós podemos dizer o seguinte, Jesus, o bom pastor, ele está sempre disposto a nos cuidar. Mas existe um inimigo que está sempre disposto a nos atacar. E por que sempre o último? Agora é que nós vamos fazer eles entenderem algo muito importante, uma atitude que ele deve ter. Deus está sempre disposto a proteger, mas nós precisamos, para não nos tornarmos vulneráveis, precisamos estar pertinhos do nosso pastor. O leão sempre atacava aquele que estava mais longe do pastor. Ou seja, quando a ovelha está longe do pastor, ela se torna vulnerável. Da mesma forma, a criança ou o adolescente que está longe dos seus pais se torna vulnerável. Da mesma forma, a criança ou adolescente que está longe da igreja se torna vulnerável. Então, para que a gente não esteja vulnerável, precisamos estar próximos aos pais, próximos à igreja, próximos ao pastor e próximos a Jesus, porque ele sim é o bom pastor e vai nos proteger e nos livrar de todos os males. Vocês viram que legal? Muito legal essa brincadeira, espero que vocês consigam brincar com ela, fazer com que a meninada brinque, mas lembrando que para esta brincadeira é necessário ter um espaço um pouco maior para que se consiga fazer essa brincadeira. Se alguém falar assim, olha, eu não tenho espaço suficiente, eu não tenho aluno suficiente, eu tenho só um aluno, então vai uma outra dica para que você possa apresentar a lição de uma maneira muito apropriada para os seus alunos. Faça o seguinte, pega uma ovelhinha, tá? Se não tiver um brinquedinho de ovelha, pode ser até um desenho de uma ovelha, e coloca ela em um determinado lugar, tá? E ali vai ficar, quem sabe, em cima de uma cadeira, em cima de uma mesa, que a ovelhinha vai estar ali e ela precisa ser cuidada. Escolha um outro aluno para que cuide esta ovelha, mas ele não pode ficar em cima da ovelha. Ele tem que ficar próximo à ovelha, cuidando desta ovelha, e alguém vai ser o leão ou o urso que vai atacar esta ovelha. Se alguém disser assim, eu só tenho um aluno, não tem problema nenhum. Este aluno pode ser o leão ou o urso e você pode ficar ali como o pastor para cuidar daquela pequena ovelha. Então vamos imaginar que essa ovelhinha vai ficar em cima de uma cadeira e você vai proteger ficando na frente da cadeira. Entre a ovelha e o leão vai estar você como pastor protegendo, representando Davi. E aí, então, esse seu aluno vai tentar ficar girando ao redor daquela cadeira, tentando pegar essa ovelha. E você vai
protegendo. Assim fica muito mais fácil para eles compreenderem que Davi estava ali cuidando o tempo todo das suas ovelhas, de todos os perigos, e com isso ele estava protegendo o rebanho, mas também estava se preparando, se capacitando para ser o grande rei que Deus havia escolhido. No livro Fundamentos do Lar Cristão, Ellen White fala que um grande missionário começa com os pequenos deveres domésticos. Então, Davi, ele se tornou um grande rei, mas porque ele fazia as pequenas tarefas do seu dia a dia com zelo, com responsabilidade, com compromisso. E foi isso que fez com que Davi se tornasse o grande rei. Ensine isso para as crianças, incuta isso na mente delas e trabalhe essa questão de que Deus está cuidando do seu rebanho, Deus está cuidando das suas ovelhinhas, Deus está cuidando de nós, assim como Davi cuidou do seu pequeno rebanho. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com muitas pessoas e também deixar o like e deixar um comentário. Isso ajuda o nosso canal a ganhar notoriedade e com isso ele vai crescendo e vai alcançando outros lares também. Fica com Deus. Tchau, tchau.